O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele tempo, Jesus, virando-se para os discípulos, disse: Por isso eu vos digo, não vos preocupeis com a vida, ou com o que comereis, nem com o corpo, com o que vestireis, porque a vida é mais do que o alimento, e o corpo mais do que as roupas. Olhai os corvos, não semeiam nem ceifam, não têm despensa nem celeiro, mas Deus os alimenta. Quanto mais valeis vós do que as aves? Quem de vós, com os cuidados, pode acrescentar um côvado à duração da própria vida? Se, pois, não podeis fazer o menos, por que vos inquietais com o mais? Olhai os lírios, como crescem, não trabalham, nem tecem, mas eu vos digo, nem Salomão, com toda a glória, se vestiu como um deles. Se é assim que Deus veste a erva, que hoje está no campo, e amanhã será lançada no forno, quanto mais a vós, homens de pequenina fé. Não vos inquieteis com o que haveis de comer ou de beber, nem andeis em ansiedade, porque os pagãos de todo mundo é que buscam tudo isso. Vosso Pai sabe que tendes necessidade de tais coisas. Vós, porém, buscai antes o reino, e isto recebereis de acréscimo. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, estamos celebrando a memória de São Pedro de Alcântara, padroeiro do Brasil. Sei que as pessoas, quando ouvem isso, às vezes estranham, porque ou se esqueceram, se já ouviram em algum momento da vida, ou nunca ouviram que o Brasil tem um padroeiro, e o primeiro padroeiro. Em 1826, o Papa Leão XII fez um decreto em que tornou São Pedro de Alcântara padroeiro do Brasil. Foi em 1826. Foi somente em 1930 que Pio XI tornou Nossa Senhora Aparecida padroeira do Brasil. Mas uma coisa não anula a outra. Nós tínhamos um padroeiro e agora temos a padroeira principal, Nossa Senhora, que alegria. Mas continuamos tendo o padroeiro São Pedro de Alcântara. Isso foi abafado porque quando o Brasil se tornou independente de Portugal, e Dom Pedro de Alcântara foi o primeiro imperador, ele então conseguiu que São Pedro de Alcântara se tornasse padroeiro. Quando o Brasil se tornou república, teve-se o objetivo de afastar, de levar ao esquecimento qualquer ligação com a monarquia. Então tentou-se abafar o máximo para que os brasileiros se esquecessem do seu padroeiro, São Pedro de Alcântara, a quem, de alguma maneira, tinha inspirado o nome dos dois primeiros imperadores do Brasil. Então, apenas para aqui tentar dar uma explicação do porquê do esquecimento gradativo, mas que vale a pena recordar esse nosso padroeiro, que ele tem muito a nos ensinar. Pois bem, São Pedro de Alcântara nasceu em Alcântara, na Espanha, e ele era, desde jovem, muito dado à oração, muito
inteligente, seus pais queriam que ele seguisse a carreira do direito, mas ele logo cedo queria consagrar sua vida totalmente a Deus, porque a primeira leitura de hoje nos dá essa indicação. Ele viu que tudo comparado a Cristo é nada. Tudo comparado a Cristo é nada. Então ele queria se entregar de todo ao tudo. Ele queria se entregar totalmente ao tudo, para nada perder, para nada guardar para si. Então ele queria se consagrar plenamente a Deus. Então isso que São Paulo diz, ele viveu plenamente na sua vida. Irmãos, na verdade, considero todas as coisas, considero como perda todas as coisas comparadas com o valor inexcedível. Isto é, nada excede, nada passa, nada ultrapassa o conhecimento de Jesus Cristo. Por ele eu desprezei tudo. São Paulo dizendo, por causa de Cristo eu desprezei tudo. São Paulo era celibatário, né? Por causa de Cristo, nem família eu constituí. Por causa de Cristo, a minha carreira como fariseu, que tinha tudo para dar certo, eu perdi, mas na verdade eu ganhei. Porque comparado a Cristo, tudo é nada. Não tem valor de nada. Então eu perdi tudo. Eu perdi a juventude, eu perdi a saúde, e eu perdi até a tranquilidade, porque São Paulo foi perseguido. Quando nós vemos as suas narrativas das dificuldades pelas quais ele passou por causa de Cristo. Mas quando ele olha tudo isso em comparação a ganhar Cristo, a ser de Cristo, ele diz que tudo isso é nada. Nós precisamos, meus santos, pedir a Deus que nos conceda esta sabedoria para que os nossos olhos vejam que tudo o que se pode perder por causa de Cristo é nada. Guarde isso, tudo em comparação a Cristo é nada. Senhor, concede-me esta sabedoria. Os prazeres do mundo em comparação a Cristo são um nada. As riquezas do mundo em comparação a Cristo são um nada. As glórias do mundo, uma vida longa, uma vida confortável, uma vida cheia de afeto, uma vida cheia de prazeres, uma vida cheia de saúde, mas comparada, tudo isso comparado a Cristo, tudo isso é nada. E isso nós só teremos firmemente em nós se formos socorridos e alcançados pela graça, porque a visão natural, a inteligência natural não nos dará esse conhecimento. O homem natural, ele não consegue ver isso. O homem natural, ele vê as coisas naturais. Então a vida longa é bom, isso é bom. Uma vida com prazeres lícitos, tá, meus santos? Eu não estou falando nem de prazeres ilícitos. Então o homem natural vê uma vida de prazeres como algo bom. Um bom prato, uma boa mesa, uma boa saúde, bons afetos, bons amigos, tudo isso é muito bom. Mas o homem espiritual, ele vê as coisas melhores. E porque vê as coisas melhores a partir da luz de Deus, estará disposto, felizmente disposto, a tudo isso sacrificar para não perder o que verdadeiramente importa. Foi isso que São Paulo fez. E foi isso o que São Pedro de Alcântara, nosso primeiro padroeiro, fez também. Então, seu pai queria família abastada, seu pai queria que ele seguisse a carreira do direito, mas ele queria se consagrar totalmente a Deus. E a contragosto dos pais, consagrou-se a Deus, tornou-se sacerdote e se dedicou a uma vida de oração, penitência e desapego dos bens.
E o interessante, meus santos, é que graças à sua vida de oração, de penitência, de coerência com o Evangelho, mas não apenas de uma coerência limitada, isto é, o minimamente necessário para que ele fosse coerente com o Evangelho. Não, São Pedro de Alcântara, ele ia muito além do minimamente necessário para não trair o Evangelho. Ele queria ir além, ele queria dar muito mais do que aquilo que era estritamente obrigatório. Então ele não era apenas um padre minimamente penitente para um padre. Não, ele era um padre extremamente zeloso, penitente, amoroso, de oração. E essa sua vida de extrema configuração a Cristo, de extrema caridade, lhe concedeu uma fecundidade inacreditável. Meus santos, abre parênteses, pais, mães, sacerdotes, povo de Deus, não nos esqueçamos que a nossa união com Deus, por meio da oração e da penitência, darão uma autoridade muito grande às nossas palavras e às nossas ações, porque vão divinizá-las. Quanto mais de oração e de penitência você for, mais assumidas por Deus serão as suas ações. De modo que quando você aconselhar alguém, aquele conselho vai imbuído, vai mergulhado, encharcado na unção, no Espírito Santo. Quando você repreender alguém, será uma repreensão no Espírito Santo. Não serão apenas um conselho e uma repreensão na carne, ou meramente na inteligência humana, ou na sabedoria do mundo, mas serão algo de Deus. Pois bem, São Pedro de Alcântara era tão mergulhado em Deus, ele era conselheiro espiritual, diretor espiritual de Santa Teresa d'Ávila. Então não era pouca coisa, né? Santa Teresa, quando tinha dificuldades espirituais, procurava São Pedro de Alcântara. Pois bem, então ele era tão profundamente, né, enraizado, mergulhado em Deus, que ele conseguiu, na corte de Portugal, num ambiente nada propício às renúncias, estamos de acordo que uma corte, pense aqui na alta sociedade, entre os artistas, entre os políticos aqui, como é difícil pregar o Evangelho e chamar essas pessoas para uma vivência profunda de oração, de penitência. Não é apenas, que já é um sacrifício, tá? Mas não é apenas fazer com que os artistas e os políticos vão à missa aos domingos e se confessem, que já seria algo admirável, né? Estamos de acordo? Imagine os artistas, os políticos indo à missa, se ajoelhando, pedindo perdão a Deus, entrando na fila da confissão, já seria algo admirável. Mas não apenas isso, ele conseguiu, ou melhor, Deus, por meio dele, conseguiu a transformação, uma transformação de tal maneira entre os nobres, príncipes e princesas da corte de Portugal, que as pessoas queriam ser celibatárias com voto de pobreza. Vocês podem imaginar isso? O que é atores e atrizes, políticos, querendo participar de ordens religiosas, de ordens terceiras, vivendo o desapego, sendo católicos e profundamente católicos. Foi isso que São Pedro de Alcântara conseguiu entre os grandes do seu tempo, na corte do seu tempo. Então é algo assim que não há como dizer que era fruto da sua retórica, que era fruto da sua persuasão, mas tinha algo de divino que fazia com que ele conseguisse tantas transformações na vida de pessoas que viviam num ambiente, repito, tão contrário às renúncias do mundo. Pois bem, é este grande sacerdote, homem de oração e de penitência, que nos foi dado como padroeiro e que nós não podemos esquecer e não podemos deixar de pedir a sua intercessão. Isto é,
para que ele, assim como ele alcançou de Deus a derrubada das barreiras em tantos corações, que ele alcance também esta graça para nós e para os nossos. Por quem, meus santos? Mas eu peço, por favor, não se exclua, você precisa também. Mas por quem você hoje gostaria de rezar e interceder? Quem você gostaria de colocar confiantemente diante do padroeiro da nossa nação e suplicar por essa pessoa? É o seu marido? É sua esposa? É um familiar seu? É um amigo? Pois bem, apresente e peça que São Pedro de Alcântara, que alcançou de Deus tantas graças pela sua união com Deus, que ele alcance mais uma. Mas apresente também o seu coração. Tenho certeza, meu santo, que você necessita de ser um homem de mais oração e de mais penitência. Por quê? Porque existem dois tipos de homens impenitentes. Existem dois tipos de pessoas impenitentes. Isto é, o que é uma pessoa impenitente? O que é que eu quero dizer aqui por pessoa impenitente? Impenitente. Pessoa não inclinada à penitência. Existe aquela primeira, que é a mais óbvia, que é a mais explícita. É aquela pessoa que diz assim: o que eu quero é ser feliz, eu quero gozar da vida, aquilo que a vida puder me oferecer. Eu não quero sofrimento, eu não quero penitência. É uma pessoa extremamente hedonista, contrária a toda virtude, né? Porque a virtude requer sacrifício, esforço, empenho. Esforçai-vos por passar pela porta estreita. O reino dos céus é daqueles que praticam violência, isto é, daqueles que se violentam a si mesmos. Quem quiser me seguir, renuncie a si mesmo. Ora, este hedonista, que só quer aproveitar dos prazeres que a vida tiver a lhe oferecer, e entendam, eu não estou falando aqui daquele que diz que quer aproveitar dos prazeres ilícitos. Eu estou falando daquela pessoa que ela só quer saber de prazeres. Foi bom, trouxe alguma compensação sensível, ela quer. Foi ruim, exige penitência, sacrifício, renúncia. Ah, eu não quero. Pois bem, esta pessoa aqui é uma pessoa não dada à penitência. É o primeiro tipo de pessoa. Mas existe um segundo tipo de pessoa impenitente. E este segundo tipo é mais perigoso, porque isto é meio disfarçado de virtude. É aquela pessoa que diz assim: eu estou disposta a fazer penitência para evitar os pecados. Eu estou disposta a fazer penitência, a evitar os pecados, mas nada além disso. O resto eu quero aproveitar. Parece até que a pessoa é virtuosa. Ora, ela não quer pecar, mas não tenha dúvidas de que uma pessoa, de que ela limita a própria vida simplesmente a não pecar, e no resto ela viver folgadamente, ela vai mais cedo ou mais tarde se afastar de nosso Senhor, perder nosso Senhor. Por quê? Porque ela não é amiga da penitência. Ela está limitando o seu amor e a sua prática da virtude, porque ela diz o quê? Eu vou me esforçar simplesmente para não pecar. E enquanto, meus santos, se nós não estivermos dispostos a viver movidos pela caridade, e a caridade não pode ser esse princípio egoísta, eu só vou abraçar a penitência para não pecar, o resto eu quero gozar do mundo. Isso não é caridade, isso não é um princípio virtuoso. E onde é que está a sua capacidade de se esforçar, entendeu? Para lutar inclusive contra os pecados veniais. Onde é que está o seu empenho de oferecer penitência e oração pelos seus?
por aquelas pessoas por quem você reza. Não foi isso que Nossa Senhora disse lá em Fátima? Há muitas almas que se perdem, porque não há quem por elas faça penitência. Então quer dizer, de você fazer penitência para não pecar, de você fazer penitência para crescer no amor a Deus, são duas coisas diferentes. Uma coisa é fazer penitência para não pecar, está bom, mas ainda não é suficiente. Outra coisa é você fazer penitência para crescer no amor, para crescer na docilidade a Deus, para dizer sim a Deus, não só aquilo que está expressamente proibido, mas aquilo que se manifesta como vontade de Deus para a sua vida. De fazer penitência pela conversão dos seus, que é um dever, nós poderíamos dizer, de justiça familiar. Mas de você também fazer penitência pela conversão dos pecadores, que é um dever de caridade, no sentido mais amplo da palavra, porque eu quero para os outros aquilo que eu quero para mim. Então, aquilo que o anjo, lá em Portugal, disse, penitência, 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 e que Nossa Senhora nos ganhou tempo com isso, nós queremos levar a sério, né, à luz, sob a intercessão e o exemplo de São Pedro de Alcântara. Penitência, penitência, penitência. Meus irmãos, nós precisamos pedir a Deus que nos conceda a sabedoria do alto. E isso que eu estou dizendo vai se passar simplesmente como um discurso exagerado, simplesmente retórico, ultrapassado, antipático até. Mas se você tiver profundamente enraizado no seu coração a riqueza incomensurável, que não pode ser mensurada, que não pode ser medida, a riqueza incomensurável de Deus e do seu amor, você estará disposto a fazer penitência pela sua salvação, a fazer penitência para que você cresça no amor de Deus, a fazer penitência para que os seus, seu pai, sua mãe, seus irmãos, seus filhos, sua esposa, seu marido, seus amigos não percam o céu, mas estará disposto também a se oferecer em penitência, a oferecer penitências pela conversão dos pecadores e do mundo inteiro. Por quê? Porque você não quer que ninguém perca esta riqueza alcançada por Cristo com a sua paixão, morte e ressurreição. E isso fazemos sem desespero no nosso coração. Isso fazemos com toda a confiança de que Deus quer isso nos oferecer. O Evangelho de hoje, com isso termino, nos mostra o quanto Deus cuida de nós. Se Deus cuida dos lírios do campo, que hoje nascem, e logo mais já seca e morre, e nem Salomão, no auge da sua glória, se vestiu tão bem como os lírios. Se Deus cuida das aves do campo, Deus não cuidaria de nós? Então, imagine quando nós nos colocamos em oração, quando nós nos colocamos em penitência, pedindo a Deus a nossa salvação, a salvação dos nossos e a salvação do mundo inteiro, nós nos colocamos do lado de Deus, que quer que todos os homens se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. Peçamos, meus santos, peçamos hoje, peçamos por meio da intercessão de Nossa Senhora, que quer que os seus filhos se salvem. Peçamos pela intercessão de São Pedro de Alcântara, nosso padroeiro, que foi tão fecundo na corte de Portugal, para que ele nos alcance graças, para que nós sejamos fecundos no nosso terreno, na nossa terra de Santa Cruz, no nosso Brasil, para que nós não nos percamos, para que nós não percamos a fé católica, para que nós não nos afastemos de Deus e para que nós não nos abramos aos castigos que virão, se nós não fizermos penitência, penitência, penitência. Peçamos então que a Virgem Maria e São Pedro de Alcântara nos alcancem esta sabedoria, para que nós vejamos a riqueza que é a vida de oração,
e de penitência. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.